desordem rota nova visão. Ah, se o tempo já soubesse a prece do coração. De trás do vento da desordem brota nova visão. Ah, se o tempo já soubesse a prece do coração. De novo. De trás do vento da desordem brota nova visão. Ah, se o tempo já soubesse a prece do coração mais alto. De trás do vento da desordem brota nova visão. Ah, se o tempo já soubesse a prece do coração. La 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 Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês conhecem o Caspar David Friedrich, esse artista alemão, que falava um pouco dessa imagem que no romantismo é chamado de sublime. Já ouviram falar de sublime? Ah, isso é sublime, sabe? Tipo chocolate, sabe assim? Não, sublime não é isso. Sublime tem uma definição sublime, é tentar representar uma coisa num meio que não cabe aquela coisa. Então, tipo, pintar o oceano. Não tem como pintar o oceano, certo? Não, o oceano não está na tela. Mas você vê alguma coisa, você vê essa imensidão toda, né? Era um pouco a tentativa do Caspar David Friedrich, grande, talvez um bom exemplo aí do artista romântico do século XIX, sabe? Essa imagem de ruínas, coisas caindo e desmoronando, né? É um pouco esse abismo que se falava do caos, né? Só que o caos tem um complementar. Você sabe qual é o complementar do caos? Na mitologia grega clássica, tem um nome, chama-se cosmo, ou cosmos, né? O cosmo é a ordem e o caos é a desordem. E, na mitologia clássica, era uma briga constante entre os dois, entre caos e cosmos. Caos e cosmos. E por isso que a gente fala de cosmologia, tanto na ciência quanto na antropologia, né? O que é cosmologia? É entender a ordem que existe no mundo. E o que a gente não entende? A gente chama de caos. Porque a gente fala, não tem nada ali, né? Então, por exemplo, uma imagem qualquer, você pega, por exemplo, um delta de um rio, né? Você olha um delta de um rio assim, você fala, meu, que coisa caótica, né? Quem acha que talvez as imagens sejam caóticas? Eu vi uma pessoa fazendo assim. Você vê ordem aí? Também não. Nem ordem, nem caos. Mas, enfim, pessoal, na minha geração, lá quem nasceu na década de 70 ou antes, esse tipo de imagem era um bom exemplo de caos, né? Que ordem que pode existir aqui? Porque tem uma coisa importante nesse mito clássico. Ou é cosmos, ou é caos. Não tem nada no meio do caminho. Ou a coisa é ordenada, ou ela não é. Então, se ela é ordenada, eu consigo entender, e eu consigo lidar com ela, e ela, portanto, é obra divina. Foi feita por esse ser que criou o mundo, também chamado de demiurgo, né? Só que tem uma outra figura, não sei se quem conhece o Cronos. Tem essa pintura do Goya, que é incrível, do Cronos, vocês devem conhecer. Né? Cronos é esse deus do tempo que come seus filhos, devora seus filhos. Que é isso que o tempo faz, né? Não sobra nada. Todo mundo aqui vai morrer. Coisa legal para falar de manhã cedo, né? Todo mundo vai morrer, é fato. Todo mundo vai morrer. E por que a gente vai morrer? Por que a gente envelhece? Por que a gente não é eterno? Por que a gente não dura para sempre? Por que as coisas não duram para sempre? É claro que essa pergunta está acompanhando a humanidade desde o início. Desde que a humanidade começa a pensar sobre algo, tentar dar nome para as coisas, a gente percebe que as coisas estão em constante decrepitude. A gente adoece, envelhece e morre, mas também a gente é capaz de se recuperar. Enfim, essas imagens, pessoal, de destruição, decaimento, morte, elas estão ligadas ao caos. E ligadas também a essa imagem abismal do caos. Tipo, o lugar que você olha e, por ser tão abismal, dá vertigem, porque é uma coisa tão grande, tão enorme, tão desordenada, que você fala, não consigo entender nada. Então, por exemplo, uma imagem de uma floresta. Mas existe uma ordem aí, não existe? Se bem, essa aqui que é toda cuidadinha, né? Mas vamos ver. Vou colocar aqui rainforest, né? Talvez apareça uma coisa um pouco mais... Você olha uma paisagem assim de uma floresta,
É difícil entender o que está ali, né? Imagina você entrar numa floresta dessa. Nós vamos entrando ali. O que eu vou encontrar num lugar desse? Por onde eu vou? Qual é o caminho que eu vou seguir? Onde tem um buraco ali que eu posso cair e morrer? Onde tem uma coisa que eu vou encontrar alimento? Onde eu vou encontrar água? Onde eu vou encontrar abrigo? Onde eu estou? Você já ouviu falar que é muito fácil se perder na floresta, né? É meio óbvio, né? Por que é fácil se perder na floresta? Porque há uma ordem explícita ali, que a gente consiga decodificar e olhar, pô, estou aqui, estou ali, para lá que eu vou. Acho que alguém nasceu no meio do mato, alguém viveu fartos anos navegando pela floresta? Ninguém? Então, para nós todos aqui, floresta é uma coisa caótica. Ah, não é, tem uma ordem. Eu sei que tem, porque a biologia e a ecologia me diz isso. Tá, isso é recente. Vamos pensar com a cabeça clássica, pensar uma cabeça da origem da humanidade, a gente tentando achar o caminho no lugar desse. A gente acha. Só que a gente está inventando alguma coisa. Talvez até impondo alguma ordem, né? Mas o que acontece, pessoal? O que eu queria falar para vocês é que o caos, isso, mitologicamente, é essa imagem que a gente herda do caos da antiguidade. É uma força que tem que ser batalhada, porque é uma força de desordem, de desorganização, de deterioração, de desmontagem, de tendência ao fenecimento, à morte e nada, né? Por isso que é uma figura tão assustadora. O que acontece, pessoal? De fato, né, a ideia do caos é uma ideia que nos acompanhou durante muito tempo. E esse cara interessante aqui, o Warren Weaver, não sei quem conhece, eu adoro o Google porque ele corrige a gente, né? O Weaver, ele percebeu uma coisa. Chegou na década de 50, ele foi um dos caras que criou a teoria da informação. Vocês já ouviram falar do Weaver? Talvez tenham ouvido falar do Shannon, Claude Shannon. Não. Então, o Shannon e o Weaver são os criadores da teoria da informação, que é importante porque tem a ver com esse amiguinho aqui. E o Weaver percebeu uma coisa. Até a década de 50, basicamente, haviam dois tipos de sistema que a ciência sabia lidar. Sistema simples, que é tipo um sistema que eu sei exatamente como ele funciona, tipo uma alavanca. Vou exemplificar com esse microfone, tá? Imagina que ele é uma alavanca. Ela tem um ponto de apoio, também chamado de fulcro. A pessoa fala, meu, o cara não ia falar de criatividade, o cara está falando de física. Importante isso. Esse é o ponto de apoio. E, quando eu faço força numa das pontas, a outra ponta se move, certo? E eu sei exatamente a força, que se eu aplicar uma força aqui, que força vai aparecer do outro lado. Inclusive, se eu mover a posição desse fulcro. É por isso que a alavanca é uma coisa tão incrível. Aplicações da alavanca, como vocês devem conhecer. Bom, o seu corpo inteiro é um sistema de alavancas. Todo o sistema ortoesquelético e muscular é um sistema de alavancas. Já começamos bem, acho que é uma coisa importante esse negócio. Sabe transmissão de bike, que tem uma roda maior na frente, né? Uma roda dentada, outra roda menor atrás? Aquilo é uma alavanca disfarçada. Que é uma alavanca que, em vez de estar presa, ela pode rodar continuamente. Então, uma alavanca é uma coisa importante. Pensa tudo que a gente faz em mecânica, pessoal. Todo o nosso corpo, a estrutura desse palco, essa mesa, todas as estruturas à nossa volta, toda a arquitetura, toda a engenharia, tudo isso são grandes sistemas de alavanca. E são sistemas, como se diz em ciência, são sistemas deterministas, perfeitamente cosmológicos. Eles são cósmicos, totalmente organizados, a ponto de eu saber exatamente o futuro dele. Por isso que eu sou chamado de deterministas, porque eu sei exatamente o que vai acontecer com o futuro deles. Se eu botar 3 kN numa ponta, dependendo da posição do fulcro, vai ter tanta força do outro lado. Exatamente, sem sombra de dúvidas. E o Weaver fala, esse é o sonho da ciência que a gente herda dos antigos, daquela galera da briga do cosmos e o caos. A gente quer tornar tudo cosmos. Então, a gente começa a tentar entender no mundo como ele pode ser essa coisa perfeitamente cósmica. Por exemplo, uma imagem muito forte disso, vocês devem saber, é o próprio sistema solar. É uma imagem que, a partir da chamada mecânica celeste, passa a ser visto como um grande relógio. Quem tem essa imagem na cabeça de um relógio, Sol no centro e os planetas rodando à volta? É uma das clássicas imagens cósmicas, de uma coisa perfeitamente ordenada, a ponto dos astrônomos saberem exatamente quando vão acontecer eclipses e a duração, e de que lugar do planeta vai dar para ver o eclipse ou não, perfeitamente ordenado. Só um aviso, tá? Isso é mentira. O sistema solar é um sistema caótico. Daqui a pouco eu vou chegar nisso. Tá? Oi? Enfim, e por que é importante falar sobre isso? Porque essa imagem de um relógio cósmico
ela é a imagem galileana, newtoniana de universo. Que a gente quer ver o mundo desse jeito, como um grande relógio. Tanto que começou-se a achar que, quem sabe, a própria vida não é assim. Então, lá para os idos do século XVIII, tentou-se criar autômatos, que seriam, na verdade, grandes mecanismos de relojoaria. Se fez de tudo, pessoal. Pato que andava, deixa eu ver se aparece aqui um patinho, que ia no meio do palco, abaixava e botava um ovo. Olha lá. E funcionava, andava, o patinho andava, todo ele mecânico, uma grande obra de relojoaria. E aí as pessoas imaginavam, já a humanidade está criando autômatos à própria imagem, que pensam, sentem coisas. Já viram esse mito? Isso é um mito moderno, né? Da gente criar nós mesmos de novo. Né? A gente está repetindo esse mito faz 300 anos. Tá? Não é novo. Não é por causa de inteligência artificial. A galera da relojoaria estava achando que ia fazer isso lá no século XVIII. Já viram falando do Amazon Turk? Mechanical Turk, já viram falar disso? Que é um sistema online que você tem contato com outra pessoa que está escondida do outro lado. Né? Por quê? Porque tinha esse turco mecânico que era vendido em exposições na Europa. É um autômato tão sofisticado que ele jogava xadrez. Então, chegava alguém na frente, tinha esse turco mecânico, que você movia uma peça do xadrez, ele movia e ganhava. Era impressionante, era muito competente esse autômato. E era impressionante. E o cara, antes de começar o jogo, ele abria a porta da frente para mostrar que era um autômato, era só relojaria, não tinha ninguém ali. Mentira, tinha um anãozinho escondido lá dentro. Então, até para jogar xadrez, pessoal, não sei se vocês sabem, a primeira vez que a humanidade, um ser humano, perdeu um jogo de xadrez, um ser humano competente, que é o Kasparov, o melhor enxadrista do mundo, perdeu para o computador faz um pouco menos de 20 anos. E não no século XVIII. Então, qual que é a pegadinha aí? É que não é tão fácil assim simular a vida. Ou seja, essa coisa ordenada que somos nós, porque, obviamente, a gente é ordenado, né, pessoal? A gente enfia comida por aqui e vira isso. No meu caso, bastante isso, né? E todo mundo vai no banheiro na hora certa, faz o totozinho, vai embora, sabe limpar o popô, vai para a rua e dá tchauzinho. Ou seja, a vida é organizada. Ou seja, tem uma pegadinha aí, né? O que está acontecendo? Então, o Weaver percebe, olha, esse primeiro tipo de sistema ele é muito limitado, os sistemas deterministas. E está na cara que a vida não é uma coisa determinística. Tem uma dimensão de indeterminado na vida. O que já começa um flerte estranho com o caos, né? Que cosmo é esse que ele pode brincar com o caos? Que ele pode ser meio indefinido. Pô, é ou não é? Ou a coisa organizada, ela não é. Já viram essa frase? Comum isso, né? Ou você é uma coisa ou você não é. Sabe de onde vem isso? Justamente a filosofia grega clássica, numa obra chamada Lógica, do Aristóteles, que ele fala as coisas têm que ser ou não ser. Não tem meio do caminho. É exatamente a relação entre cosmos e caos. Ou a coisa é organizada ou ela não é. E aí chega no século XVIII e eles começam a perceber que não é bem assim. Que tem uma pegadinha aí. Bom, o que o Weaver fala, né? Aquele nosso amiguinho? O Weaver fala a seguinte coisa. É que, no século XIX, a gente descobre que, especialmente quando a gente começa a lidar com esse tipo de mecanismo aqui, a máquina a vapor, a gente percebe que tem um probleminha. Por quê? Porque essa estrutura geral da máquina aqui, esse monte de alavancas, olha as alavancas, alavanca, 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 alavanca. A gente sabe exatamente o que está acontecendo com a parte mecânica. Mas o que está acontecendo aqui dentro, pessoal, dessa chamada fornalha, ou caldeira, que é quando a água é aquecida e vira vapor e se expande com uma tremenda potência, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Por quê? Porque não são sistemas controlados mecânicos como coleções de alavanca. São um número quase que infinito de átomos quicando para lá e para cá e batendo um contra o outro. Quem já jogou bilhar, pessoal? Sabe aquela primeira tacada que você dá? Tá o triângulozinho bonito de bola, você faz... Pau, tudo para quanto canto lado, assim, as bolinhas. É meio uma imagem do caos, não é? Para onde foi? Sei lá, é aleatório, certo? O caminho de cada bola ali é aleatório. Eu não sei o que está acontecendo ali e pouco me importa. O que eu faço no jogo de bilhar? Eu dou a tacada, vejo a bagunça que apareceu, aí eu começo a planejar minhas próximas tacadas, certo? A cada passo que eu vou dando tacadas, eu planejo a próxima tacada. Eu tento imprimir ordem naquele sistema caótico. Bom, o que essa galera fez quando começou a estudar as máquinas a vapor? Inventou uma ciência, que é um dos grandes triunfos da humanidade, essa ciência, chama-se termodinâmica. Termodinâmica é a ciência que estuda o fluxo de energia no ambiente. A energia que sai do nosso corpo, que entra no nosso corpo, que sai do fogo, entra na caldeira, vira vapor, empurra um êmbolo. O êmbolo nada mais é que uma seringa, tá? A pessoa vai para fora assim, empurrando alguma coisa, porque lá dentro tem vapor em expansão. Só que eles perceberam uma coisa, os sistemas termodinâmicos eles não são deterministas, eles são probabilísticos.
é provável que aconteça tal coisa, dada tais condições. Então, por exemplo, se eu botar tantos watts de energia saindo de uma fogueira em cima desse volumão de água, vai expandir e vai mudar para tantos graus, e a temperatura vai mudar em tanto, etc. E funciona super bem, pessoal, tem uma precisão absurda. A matemática que está por trás da probabilidade chama-se estatística, que é o grande fetiche moderno. E tem um mito da estatística, que é o seguinte: o mundo é caótico, ele é uma zorra total, ele é totalmente aleatório. Só que a estatística consegue meio que passar uma escumadeira, sabe escumadeira? Aquela coisa que a gente usa para tirar fritura, assim? Escumadeira no mundo e tirar a ordem. E a gente guarda aqui a ordem, né? E depois de dar uma olhada nesse material, sabe que nem os antigos faziam leitura de entranha de peixe? Sabiam disso? Ou então borra de café no fundo do café e previa o futuro? Meio assim, jogava aquele monte de coisa ali e falava assim: aqui eu tenho dados amostrais. Já viram falar disso? Aqui eu tiro média, eu tiro moda, eu tiro público-alvo. Né? Eu adoro público-alvo. Né? Você conhece aqueles caras que dizem: eu conheço o mercado, eu conheço o meu público. É sério, me apresenta. Aí abre a porta e entra um cara assim: bom dia, eu sou o mercado. Sabe? O que é isso? Isso é um mito estatístico. A estatística nos convida a inventar esses artefatos, inventar esses nomes bonitos, e eles fazem sentido matemático a partir da estatística. E não é à toa que chama estatística, porque é ciência de Estado. É o Estado moderno, o Estado do século XIX para cá, a partir da Revolução Industrial, inventa essa ciência para controlar a sociedade, para reduzir essa aparência de caos da sociedade e imprimir alguma ordem nisso. E funciona bem para caramba. Mentira, funciona uma porcaria, pessoal. Estatística para entender a sociedade é um lixo. Para entender uma máquina a vapor, pessoal lindo, para entender uma geladeira, nossa, é maravilhoso. Para você entender distribuição de poeira no cosmos, super legal. Agora, para entender comportamento humano, chega a ser grosseiro. É tipo você tentar fazer toda e qualquer arte com um martelo, sabe assim? Pintura com martelo, sabe? Aí você pega o martelo, esfrega na tinta, esfrega na lousa. Por que não usa um pincel? Por que você não usa o próprio dedo? Por que você não usa uma caneta, um lápis? É uma arte grosseira, né, a estatística, mas ela dá resultado, ela dá uma sensação de ordem onde, de fato, não há. Vamos pensar moeda. Você pega uma moeda e joga para cima. Tem quantos lados uma moeda? Qual é a probabilidade de cair um lado ou outro lado? 50%. Está lá a estatística. Se jogar um monte de vezes a moeda, quantas vezes vai cair um lado ou outro? Vai cair exatamente metade? Não exatamente. E o movimento que a moeda está fazendo no ar, quando eu jogo ela, pá, é a sorte. Ou o azar. Então, é isso que é a briga do cosmos também e do caos. Sorte e azar. Por quê? Porque você não tem controle sobre aquilo. Então, está jogada, está lançada a sorte. E aí você joga, está acontecendo ali, nada, é aleatório. O que importa é que cair. Caiu, pum, pá, inverte. Não sei nem por que só inverte, não inverte. E aí fala qual foi o resultado. Quantos lados tem um dado de jogar? 6, né? Qual é a probabilidade de cair um dos lados? 1/6. Olha como funciona a estatística. Só que eu não sei que lado vai cair. Será que ela funciona mesmo? O que está acontecendo com o dado quando eu jogo ele? Ele está rodopiando, né? Sei lá, não me importa. Aquilo é caótico, aquilo é aleatório. Legal. O que o pessoal percebe? O que o Weaver percebe? Muito bem. Esse sistema que a gente inventa no século XIX, que é o sistema probabilístico, e o grande triunfo foi a termodinâmica. Do caralho, muito legal. Mas, na realidade, está faltando alguma coisa aí. Porque, se você voltar lá para o meu amigo autômato, o patinho que bota ovo, ou o sonho de um autômato que pensa e joga xadrez, isso está muito longe de acontecer. No entanto, pessoal, hoje em dia a gente confunde estatística com ciência. Então, se você já ouviu falar disso, esse dado é estatisticamente relevante, já ouviu falar disso? É isso, porque se é relevante, deve ser verdade, né? Agora, o que o Weaver percebe? Tem um outro tipo de sistema. Interessante. Que nome que ele dá para esse tipo de sistema? Ele chama de complexo desorganizado. Olha lá o caos aparecendo de novo. Desordem. O que está acontecendo dentro de uma máquina a vapor? Não sei, é uma bagunça, é desordem total. Eu sei que tem tanta energia lá dentro, mas quanto? Não sei, mas é aproximado. O que ele percebe? Na verdade, tem um terceiro tipo de sistema que a ciência vinha ignorando sistematicamente. Chama-se sistema complexo organizado, que basicamente são todos sistemas vivos, economia, sociedade, a cidade, o mundo urbano. Na verdade, tudo que importa para a gente, né? Lá, no fundo mesmo, é o que faz diferença na nossa vida. Eu não sei se todos aqui sabem calcular mecânica de edifícios,
Alguém é engenheiro mecânico aqui? Nenhum engenheiro mecânico, cacete. Algum engenheiro civil? Estamos no ambiente criativo, pessoal. Que os engenheiros não nos escutem, né? Mas, enfim. O engenheiro sabe calcular isso, mas e daí, né? Talvez por isso que ele não trabalha com coisas muito criativas, né? Na verdade, eu estou ao contrário, porque se é determinístico, qual é o espaço para a criatividade? Se o futuro já é sabido, como é que eu invento o futuro? Para vocês terem uma ideia da profundidade desse sonho cosmológico, pessoal, o Platão falava a seguinte coisa: tudo que é novo é ilusão. Já ouviram falar essa frase? Por quê? Porque é verdade absoluta, sempre foi assim, então não pode mudar. Portanto, se é novo, tem sacanagem. Deve ser o demônio que implantou esse negócio para você se confundir. Foco na obra de Deus. A obra de Deus é perfeitamente previsível, ela é determinística. Estão percebendo? Como a gente está cada vez mais flertando com a loucura, à medida que a gente vai brincando com sistemas complexos? Primeiro desorganizados, agora os organizados. Então, quando eu mostro uma imagem como essa, pessoal, hoje em dia isso aqui é perfeitamente, é encarado como algo perfeitamente organizado. Existe uma ordem aí. E essa ordem ela é profundamente importante para entender quem somos nós e qual é o nosso lugar no mundo. E tem uma dimensão interessante aí, que é do indeterminado e do imprevisível. A gente também chama de sistemas emergentes. E o que isso pode ser? Tem um vídeo bem interessante, tem a ver com o trabalho dessa arquiteta e artista israelense, que é a Neri Oxman, que é uma simulação em computador do processo de crescimento de tecidos vivos. Parece meio caótico, né, isso, não é? Mas dá para ver que também tem uma ordem ao mesmo tempo. Parece que é meio nem lá nem cá, né? Eu mostrei esse vídeo uma vez para umas pessoas e falei assim: nossa, parece um monte de bife, carne. Então. Interessante ver isso, né? Ou seja, o que é vida? De um certo sentido, umas definições contemporâneas de vida é que vida é um incremento constante da complexidade. Então, a vida no sentido de uma definição contemporânea, a ideia de vida como um processo emergente, é um flerte constante entre cosmos e caos. O tempo inteiro. Então, mais ou menos assim. Segundo a termodinâmica, pessoal, não sei se vocês sabem, nós não deveríamos existir. Inclusive, tem a segunda lei da termodinâmica, que é basicamente uma descrição matemática do caos. Chama-se tendência à entropia. Quem já ouviu falar disso? Entropia é a medida da desordem. Quanto mais entrópico um sistema, mais caótico ele é. E tudo tende ao caos, tudo tende à entropia. Se você largar um bife aqui em cima da mesa, ele não vai virar um sanduíche sozinho, certo? Ele não vai crescer e se transformar numa árvore. Não, ele vai apodrecer, depois de apodrecer ele vai virar vermezinhos, depois vai virar pó. E aquele pó você vai olhar, nossa, nunca saberia que isso teria sido um bife algum dia. Assim como nós, né? A gente vai morrer, vai virar pó, que coisa deprê, né? Tanto que no século XIX, pessoal, bem naquela época lá do Caspar David Friedrich, quando foi descoberta essa segunda lei da termodinâmica, teve uma epidemia de suicídios na Europa. Falou assim, já que vai acabar tudo, eu vou começar já, sabe assim? Sério, sabe aquela coisa bonita, né, do jovem poeta romântico que morre de desgosto? Né? Então, é exatamente isso, porque era exatamente essa dimensão da tendência constante à entropia. O que a gente percebe, pessoal? Na verdade, como nós existimos? Porque a gente diz que a termodinâmica não basta para explicar quem somos nós. Não basta. E o que a gente começa a perceber? Que existe uma espécie de ordem dentro do caos. Você já deve ter ouvido falar de teoria do caos? Quem já ouviu falar de teoria do caos? Estava bem na moda uns 30 anos atrás, né? Gradualmente isso foi cedendo lugar a uma nova abordagem para isso, chamada teoria da complexidade. Deixa eu falar um pouquinho sobre complexidade. Pessoal, quem já ouviu disco aqui? Tocou um disco de vinil, não CD. Você pegou o vinil, botou... Eu vou fazer o som que faz, tá? Você pega o disco, você bota lá, clunk, algo assim, né? Aí você liga o motor, faz... Lembra que fazia esse barulhinho? Que tinha um motorzinho ligado ali que era amplificado pelo sinal. Aí você pegava a agulha, que estava num braço, lembra disso? Numa alavanca, e você apoiava no vinil. Fazia de novo, né? Era a agulha fazendo esse movimento. E assim que você punha lá, começava o seguinte barulho. Começava a música, né? Que barulho que vem antes? Não tinha um sonzinho antes? Aí começava a música. Tá, 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 junto com... Que nome que a gente dá para esse sonzinho aqui? Ruído, né? Você sabe o que causa o ruído num disco de vinil? Poeira, que está em suspensão no ar aqui, vai gradualmente aderindo à superfície do disco de vinil por eletricidade estática. E fica lá.
Dificilmente vai sair, você vai ter que tirar ela. Por isso, você tem que tirar a energia estática ali, energia eletricidade, para poder soltar aquele negócio. E, obviamente, pessoal, esse som que você escuta chama ruído porque ele não quer dizer nada, né? Porque ele é só bagunça, ele é só caos, só desordem. Espera um pouquinho. Segundo a teoria da complexidade, pessoal, tudo tem uma história, tudo tem uma origem. Tudo é cosmos. Então, a posição que cada grãozinho de poeira está na superfície daquele disco conta uma história. Só que é uma história irrelevante para nós. E é difícil de entender essa história, né? Imagina se você conseguisse, ouvindo aquele padrão de ruído, você conseguisse imaginar o caminho que cada partícula fez até cair lá. Quando você pegasse um telefone, antigamente, aquele telefone analógico, você escutasse o ruído que fazia, e você entender que, na verdade, um passarinho pousou no fio agora. Porque é daí que vem o ruído, né? E o passarinho é um sistema altamente organizado. Ele está, inclusive, procurando comida, passeando, está olhando. Vou parar ali um pouquinho, estou cansado. Tem uma história na vida do passarinho que pousou no fio ali. Aí eu falo para vocês, não existe ruído. Ruído é uma informação irrelevante. Significa o quê, pessoal? Se a gente fosse capaz de entender isso, a gente perceberia que toda informação, tudo é informação à nossa volta. Não existe ruído. Só que nós somos limitados. A nossa mente tem uma limitação básica de inteligência. A gente consegue alcançar um certo tanto. Tudo que escapa daquilo, a gente chama de caos. Chama de desordem. Então, pessoal, o caos não está fora da gente, o caos está dentro de nós. É a nossa limitação de entender o mundo. E tudo que cai para fora, a gente chama de caos. Agora, pessoal, vamos lembrar do Platão, que fala que tudo que é novo é ilusão? Se isso fosse verdade, a gente poderia inventar nada, né? Ou então a gente vai achar que toda obra que é bonita, na verdade, é obra de Deus. Tanto que a gente fala isso, é uma pessoa à frente do seu tempo. Por quê? Porque já estava previsto que ele ia fazer aquilo. Alguém ia fazer. Deus tocou aquela pessoa, então ela falou antes. É um visionário. Sabe essas imagens? Tudo isso é filosofia e mitologia grega clássica, pessoal. Se você vai entender de fato como o processo de inovação acontece, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o processo de construção a partir de fatos presentes. Tentar imaginar o futuro a partir do que é ainda imponderável hoje. Aí tem uma figura interessante, pessoal, que é a figura do monstro. Quem que é o monstro? Sei lá que monstro. Ah, de energia, claro. Então aparecem essas imagens engraçadas de monstro, né? Tipo, coisas monstruosas. O que é o monstro? O monstro é aquilo que a gente não sabe dar nome, a gente não sabe colocar. É a mesma origem da palavra demonstração, ou mostrar algo. Isso no latim. No grego, mostrar algo, sabe como é que é? Você revelar algo, revelação, chama-se apocalipse. Apocalipse é revelação. É o fim dos tempos, né? E o que é monstruosidade, apocalipse, revelação, demonstração? É quando você descobre alguma coisa que não existia, ou você propõe alguma coisa que não existia. E a primeira vez que isso aparece, pessoal, tem uma cara de algo meio monstruoso, quimérico. As primeiras versões de computação, pessoal, eram uns bichinhos muito estranhos. Falava-se muito de uma máquina de escrever colada numa TV. Já ouviram falar disso? O que é isso, pessoal? É uma quimera. É você tentar juntar dois bichos e botar um silver tape à volta e falar, pronto, é uma coisa só. Você pega um motor explosão e bota numa carruagem e aparece ali um troço novo. O que é isso? Pessoal, durante 30 anos, no começo do século XX, isso foi chamado carruagem sem cavalos. Porque a gente não sabia que nome dá para isso. Porque é um monstro, é uma monstruosidade. Gradualmente, a gente foi naturalizando, isso foi virando cotidiano, a gente acha normal. Então, pessoal, o processo criativo ele depende exatamente de ser capaz de flertar com a desordem, flertar com aquilo que te parece desordenado. Porque, na verdade, existe uma ordem subjacente que está fora do seu alcance. E você vai descobrindo ou propondo uma ordem nova a partir daquilo. Se dá para entender o que é processo criativo, seria isso. Então, pessoal, qual que é a minha sugestão quanto a lidar com o caos e com a monstruosidade desse mundo que nos revela isso? É como é que você se apropria disso. Outros elementos do caos que a gente, durante muito tempo, falou. Lembra que eu falei do aleatório, agora há pouco? Espera aí, existe uma coisa. Se você for entender a mecânica daquele dado que você joga para cima, ou da moeda, existe uma história ali. Não é que você não vai conseguir prever o resultado, mas existe uma história ali. Está além do seu alcance. Ou seja, como é que você expande isso? Uma das técnicas é exatamente você se permitir flertar com o caos.
se deixar penetrar pelo caos. Então, é por isso que artistas, muitas vezes, são capazes de ver essas imagens aqui e, monstruosamente, demonstrar isso para a gente. Mostrar esse novo para nós. Que incomoda para caramba, né? E aí, pessoal, minha própria abordagem para lidar com isso tudo é tentar articular a complexidade de modo competente. Ou seja, articular o caos de modo competente. E, basicamente, é o quê? Tem duas técnicas. Dentro da minha psique, eu estruturar a minha percepção de mundo a partir de uma série de ferramentas de pensamento. Como estruturar meu pensamento para poder entender esse caos e entender a relação dele com uma organização que eu mesmo estou propondo. Tá? E, por outro lado, tem a ver com você se abrir para a mente de outras pessoas, se abrir para uma mente coletiva, para aquilo que está além da sua capacidade. Vamos imaginar a seguinte coisa, a gente chama o mundo, alguma coisa que eu olho, de caótico, porque, basicamente, aquilo está além da minha capacidade de entendimento. Um jeito é você conversar com outras pessoas que têm outra capacidade de entendimento e você complementa a sua capacidade. Bom, é isso que a gente faz na sociedade, né? O tempo inteiro. Então, uma coisa que eu tenho observado ultimamente, quem trabalha com criatividade, em um momento ou outro, se abre para processos colaborativos. E começa a entender que o próprio processo colaborativo, ele também não é estatístico. Por exemplo, como é que você faz para pessoas colaborarem? Fácil, bota todo mundo numa sala e deixa elas trabalhando, certo? E vai, naturalmente, começa a aparecer uma ordem ali, certo? Já participaram disso? Reuniões caóticas? O que é esse caos aí, né? Emerge das pessoas vontade de falar dentro de um campo desordenado ou que tem uma ordem muito, muito complexa e acaba virando o quê? Blá, 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 blá. Falas perdidas, eu não lembro. O que se percebe? Quem trabalha com colaboração aqui? Alguma técnica colaborativa? De design thinking, a design de serviços, art of hosting. Quem já fez o World Café aqui? Open Space. Pessoal, então, pouca gente levantou a mão. Esse mundo todo é um mundo de ordenação do caos. E não é que você imprime uma ordem, que nem uma peneira. Porque isso é outra maneira de você entender que você imprime a ordem. Lembra da escumadeira que pega ordem e guarda ali? Não é isso. É um outro caminho. É mais ou menos você perceber que existe uma maneira de você compor elementos de um modo novo e diferente. Isso é criatividade, nesse sentido. Se você pega, imagina um balde de pecinhas de Lego soltas. Você olha lá para dentro, você não vê a ordem ali, certo? Provavelmente você vê caos. Você vai tirando e montando alguma coisa. Essa coisa que você monta tem uma ordem. O processo colaborativo tem muito a ver com isso. Tem a ver com como você compõe as pessoas, e não só joga um monte de gente na panela e bota no fogo. Seria bem uma imagem estatística da ordem, né? Esquenta lá que vira alguma coisa. Não, não vira. Você tem que conduzir um jogo. E essa é a primeira ferramenta cognitiva que eu gosto de trabalhar no que eu chamo de meta-design. Chama-se jogo. O jogo, pessoal, não é só o jogo de cartas, de baralho, é qualquer processo que a gente imprima alguma ordem, uma sequência, uma certa forma de fazer atos, e aquilo gera um tipo de resultado. Esse é o jogo. Segunda coisa interessante, que a gente começa a perceber que emergem coisas ali. Eu não sei o que vai emergir, eu permito que aquilo que emerja me informe de algo. Então, eu monto o programa de computador e eu não sei muito bem o que ele vai me apresentar. Lembra daquela animação? Não, está aqui, está no outro. Perdi. Mas, enfim, vocês lembram da animação lá, né? Mas, enfim, quando você observa o crescimento de alguma estrutura, você percebe que aquilo está se montando a partir da bagunça, do caos à ordem. A gente está montando isso. Então, de novo, aonde está o aleatório aí? O aleatório também não existe. Aí a última coisa que não existe, que é a outra expressão do caos que a gente sente muito forte todo dia, é o erro, quando você erra. Então, o que é errar, né? Eu tenho uma expectativa de um ato, mas eu não chego lá, eu me frustro. Erro tem uma relação com frustração, né? Eu me proponho a chegar em tal lugar, mas eu não chego lá. Eu chego em outro lugar, uma coisa diferente. Eu não chego em lugar nenhum. Pois isso é impossível, porque você está em algum lugar. Então, o que é o erro? Se você fala com teoria da aprendizagem, de Piaget para cá, erro é a discrepância entre expectativa e realidade. O erro é uma oportunidade de aprendizagem. Não existe erro, existe uma tentativa e uma aprendizagem. Pode parecer palavra de autoajuda, né? Aquela coisa de você escrever no fundo de uma paisagem bonita e publicar no Facebook. Pode até ser, manda bala, quem quiser fazer isso, né? Erro é uma oportunidade de aprendizagem. Está até virando moda, muita gente fala disso, né? Eu falo da cultura de prototipação que tem hoje em dia. Testa, 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 vê o que acontece. É porque, na verdade, no que a gente chama de erro, a gente está explorando um espaço de possibilidades.
Esse é um dos elementos matemáticos mais fortes da teoria do caos e teoria da complexidade. Perceber que a gente habita muitos espaços sobrepostos, espaços que a gente vê aqui e espaços da mente, espaços da organização. E um deles é o espaço de possibilidades. Tudo que é possível a partir da combinatória de certos objetos. O que dá para fazer com isso? Você vai explorando, 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 explorando e vê o que aparece. Pessoal, é interessante, né? Não sei se vocês sabem um dos sinônimos para nômade ou para selvagem. É o errante. É o cara que erra. Esse cara tem uma vida ordenada? Não, ele é um errante, ele é um perdido, ele não sabe onde ele está. Aí tem um outro ditado bonito para colocar no fundo de tela lá também, que é, para você se encontrar, você tem que primeiro se perder, né? Parece um jogo de palavras bobo, né? Mas não é. Se você não flertar com o caos, não flertar com a desordem, você não é capaz de criar alguma coisa nova. Enfim, pessoal, acho que era mais ou menos isso. Acho que a gente pode bater um papo. Não é nem tanto uma pergunta, mas eu acho que é mais uma reflexão. A gente projeta tanto situações futuras que, cara, vai dar errado, vai ser um caos e afins, que tem várias coisas que a gente se auto-sabota, sabe? A gente deixa de criar situações que podem ser incríveis, eu acho que por medo, assim, de alguma coisa dar errado, você não conseguir gerenciar, e quando você vê, você fala, nossa, é só isso, sabe? Tipo, cara, por que eu estava com tanto medo? E eu acho que isso é refletido em toda a sociedade, assim. Tipo, vários projetos deixam de acontecer porque a pessoa fala, não vou ter tempo. Ou, não é uma prioridade minha. Eu acho que é tudo no mindset, sabe? Se você priorizar aquilo, vai dar certo, assim. Vou falar uma coisa sobre isso. Qual é o seu nome? Fernando. Fernando. Essa coisa que o Fernando falou, né, pessoal? A gente se jogar em situações que parecem caóticas, mesmo assim aconteceu algo interessante. Bom, o Cris foi embora mesmo, né? Não sei se ele está. Ele está ali fora. Eu nunca compus uma música, pessoal. Já brinquei com isso, né? A Marcela perguntou se tinha composto, não, mas eu sou músico. Trabalhei muito e toquei muito em banda de jazz. E jazz, o que você faz? Você tem uma estrutura básica, que é a canção, aí você tem uma estrutura harmônica, que você vai passeando por ela, tocando. E você segue aquela estrutura. Só que o que você faz em si é totalmente improvisado. Então, é muito comum músicos, e é muito comum na música, considerar a forma mais avançada da expressão musical a improvisação. E a improvisação tem muito a ver com esse flerte. Tem tudo para dar errado. Lembra do erro? Tem tudo para dar errado. Só que você transforma um erro numa experimentação. E a experimentação vira algo interessante. Muito mais interessante do que aquela peça tocada certinha, do jeito que foi previsto, daquela forma. Eu trabalho com organização residencial. E é muito engraçado, porque o nome da minha marca é Caótica Suave. Então, eu trago muito isso no dia a dia, assim, da teoria do caos. E eu não sei bem se é uma pergunta, mas eu gostaria que você relacionasse um pouco isso, das pessoas entenderem que elas são bagunceiras ou organizadas. E eu defendo muito isso, que não é uma questão de ser um adjetivo, né? Eu acho que você não nasce bagunceiro ou não nasce organizado, e é isso que eu abordo muito no meu trabalho. Então, eu queria que você fizesse algum tipo de relação entre o caos e ser bagunceiro, né? Enfim, eu acho que tem um pouco a ver. Obrigada. Tem uma relação, de fato, com... Isso é sabido, tá, pessoal? É até clichê falar o que eu vou falar agora, mas é sabido. Mas é bom afirmar isso. Uma relação entre disponibilidade para o caos e para a bagunça, entre aspas, e criatividade. Vamos pensar uma ateliê de um artista, o cara que vai pintar um quadro. Tinha um amigo meu na faculdade que ele fez a seguinte coisa. A gente estava trabalhando junto, eu sou da época ainda do desenho, eu sou arquiteto de formação, tá, pessoal? Mas, enfim, esse colega meu tinha uma coisa... O que você faz no desenho? Você espalha todo o seu material em cima da mesa. Uma puta bagunça, parece. Está tudo meio jogado à volta. Mas tem toda uma história ali. Primeiro usei tal caneta, larguei ali, usei a borracha, não sei o quê, risquei, me enganei, não era bem isso, apaga, faz de novo. E vai surgindo um ambiente à sua volta, um ambiente de trabalho, que, para quem olha de fora, é totalmente caótico. Mas, para você, existe uma sequência de ação ali. Esse colega meu fazia a seguinte coisa. Cada vez que ele usava uma caneta, ele fechava... Lembra aquela caneta? Vocês não pegaram a caneta nanquim, que tinha que fazer assim? Tec, 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 para usar? Tec, tec, tec. Ele guardava e colocava na gaveta. Aí eu ia pegar a caneta e falava assim, cadê a caneta? Não, eu guardei. Eu falei, aí ela pegava. Aí que usava, colocava ali, ele guardava. Eu falei, puta que pariu. Ou seja, existe uma fissura pela ordem que não tem nada a ver com ordem, tem a ver com paranoia. Percebe a diferença? Então, isso não é organização. A pessoa precisa ver ordem fora, porque, em geral, ela está tão desordenada internamente. Já viram falar disso também? Pessoas que são paranoicas com a organização é porque, em geral, são desordenadas internamente. Então, elas precisam projetar para fora esse desespero e organizar o mundo para ver se elas também não entram em parafuso autodestrutivo. Então, não adianta nada. Então, você está vendo... Alguém que organiza muito espaço, eu tenho medo.
Eu, em geral, eu vou meio saindo assim, porque tem alguma treta ali. Agora, tem o oposto também. Você chega na casa do cara, por exemplo, isso é um caso real, tá? Que tem pilhas de jornais de 40 anos atrás. E atrás disso tem mais revistas, o cara foi guardando, e a coleção de selos, que tem essa altura, um monte de coisa empilhada aqui. E aí você vê que tem uma aranha subindo ali, descendo, porque o cara não consegue alcançar e limpar aquilo. O que está acontecendo aí? Também não é exatamente um caos criativo. A pessoa se perdeu num universo autorreferente que ela está acumulando. Sabe os acumuladores? Não tem um seriado que é isso? O que é isso também? É um outro tipo de paranoia. Se existe uma certa saúde nessa dança entre cosmos e caos. Que se você decide o lado que você vai e pula de cabeça, então eu vou ser uma pessoa ordenada, você organizada, né? Não sei se está muito bem. E o outro lado também, você vai se perdendo numa espiral de acumulação e de sobreposição de coisas, criando camadas geológicas na sua casa. Sei lá, é meio assustador, né? Então, o que eu diria nessa hora? Assim, de fato, você binariamente escolher se uma pessoa é caótica ou organizada é uma coisa um pouco estranha. Me parece que é interessante tentar ver essa dança entre os dois lados. E eu queria saber qual que é a sua opinião sobre o uso da inteligência artificial na comunicação, o chatbot, nos saques e tal. É o caos para a gente, porque a máquina está cada vez mais substituindo a gente. Então, queria saber a sua opinião sobre isso. A minha percepção de inteligência artificial, eu não sei entrar muito em teoria, tem basicamente duas abordagens de inteligência artificial. Chama inteligência artificial forte e a fraca. A forte não é um tipo de produto, mas é uma turma, é uma tribo de pessoas que acha que haverão, ou já existe, inteligência artificial que é igual à nossa inteligência e vai substituir a nossa inteligência. A ideia de que dá para reproduzir a inteligência humana no computador. Essa é a inteligência forte. A fraca diz a seguinte coisa: eu consigo imitar, emular, até substituir ou criar coisas completamente diferentes que não tem nada a ver com a nossa inteligência no computador. Eu sou adepto da fraca. Eu acho que a forte é absolutamente ficção científica. Não tem nada que sustente, no sentido rigoroso, em ciência hoje em dia, que exista inteligência artificial forte. Não há. Agora, a inteligência artificial fraca tem N provas. Você está navegando na Amazon, aí você clica num troço, aparece um livro, você fala, pô, e aí, que tal esses livros? Você vê, as recomendações são ótimas. Você sabe de onde vem isso, né? Vem de um sistema que a Amazon montou, que é o Amazon Mechanical Turk, que se apresenta para você como robô, mas, na verdade, é um ser humano que está lá atrás escondido. Por isso que chama Mechanical Turk. E quem está escondido lá atrás? É você mesmo, porque você vai selecionando e clicando e informando um banco de dados relacional gigantesco que a Amazon tem, que são as escolhas que os milhões de compradores fizeram, e assim ela consegue, nesse banco de dados, te responder de maneira muito precisa aquilo que provavelmente você vai gostar. Entenda que essa inteligência artificial não sabe nada sobre literatura, nada sobre arte, ela não sabe nada sobre nada. Ela é só um sistema relacional. E, do ponto de vista daqueles 3 sistemas, lembra do sistema simples, complexo, desorganizado e organizado? Ela é, acreditem, um sistema simples. Ela não é nem complexo desorganizado, muito menos complexo organizado. Ou seja, não é nem termodinâmica, nem teoria da complexidade. É alavanca. Só que são muitas alavancas, tipo trilhões de alavancas conectadas. Maluco, né? Então, falando de chatbot especificamente, está te incomodando esse assunto. Eu acho que é um problema. E é um problema histórico que não tem nada a ver com inteligência artificial, tem a ver com modelos de negócio. Tem a ver com uma estrutura de pensamento do empreendedor, que ele fala o seguinte: como é que eu resolvo dúvidas do meu produto? Ou problemas de atendimento, ou frustração de cliente? Eu tenho que ter um saque. Certo? Não é assim que a gente resolve? Eu tenho que ter um saque. Um serviço de atendimento ao consumidor. Maravilha. E é caro manter o saque. Legal, como é que eu automatizo isso? Né? Como é que eu tiro esse custo? Eu automatizo. Como? Tem chatbot, perfeito. Mas e se o seu produto não incomodasse o seu cliente? E se o seu produto não desse problema? Uma coisa interessante, pessoal, tem um serviço que todo mundo usa aqui que não tem saque, vocês sabiam? Já tentaram achar o saque do Skype? Não tem saque. Ah, mas que é perfeito o Skype, né? Não, eles fazem uma sacanagem. Eles falam o seguinte: olha, não tem saque, mas tem um fórum de debate dos usuários. Vocês podem tirar as dúvidas entre vocês aí. Vocês se viram. Não, mas eu paguei. Pois é. Você também assinou um contrato dizendo que não teria saque, então se vira. É um pouco chocante, mas é interessante. Está se tateando outros modelos, assim, em que o chatbot simplesmente não faria nenhum sentido. Não sei como é que vai ser chatbot para o futuro. Hoje em dia, acho que qualquer pessoa que tem experiência com isso sabe como pode ser frustrante, né? Por que, então, essa nossa dependência de ficar
permanentemente em busca da ordem? A resposta é super simples, tá? É porque a gente não dá conta. Só isso. A gente não dá conta. Então, você olha para o mundo, ele é tão complexo que você se perde. Aí você começa a imprimir a ordem para tentar se localizar ali. Agora, note uma coisa, em que nível a gente não dá conta, né? Pensa que todos os animais que existem no mundo andam pela floresta, comem, encontram o caminho, sabem onde procriar, sabem onde se esconder, sabem fugir de predador, sabem se cuidar da prole, sabem formar bandos. E nada disso envolve modelos cognitivos do jeito que a gente constrói. É uma outra coisa que está acontecendo ali. Isso está vivo em nós. Isso tem a ver com uma intuição atávica da espécie, sabe? Aquela intuição que dá quando você vê um bebezinho chorando, você fala, ai, meu Deus, pegar no colo. Ou então, que irritação, né? Mas ninguém fica indiferente com um choro de bebê, né? Isso é atávico, isso nasceu com a gente, está conosco. Agora, quando a gente fala de caos na arte, caos na sociedade, caos na cidade, caos na cultura, uma reunião caótica, o caos que o chatbot está fazendo, isso não tem nada a ver com a natureza. Isso tem a ver com aquilo que a gente inventou, a gente criou, né? E a gente não dá conta. Especialmente, pessoal, tem outro mito clássico, que é a fruta proibida. Vocês sabem, né? O fruto proibido. Que é o fruto que foi comido nos Jardins do Paraíso, que é o fruto da sabedoria, que a partir do momento que Adão e Eva comeram, eles foram tocados pelo senso de pudor, cobriram as partes, entraram em pânico e entenderam onde eles estavam. E, por isso, foram expulsos do paraíso. Todo mundo conhece esse mito, né, pessoal? Mito fundador da nossa cultura, né? O que está pegando aí? Talvez seja nesse momento que a gente comece a entender também a diferença de caos e cosmos. Porque antes a gente nem se preocupava com isso. E o processo de ordenação era muito mais intuitivo, infantil. Vamos tentando sobreviver e vamos indo por aí. Tá? Agora, quando a gente está trabalhando numa organização, propondo projetos, criando coisas, a própria criatividade pode ser vista como uma forma de ordenar o mundo, de ordenar as coisas. Mas lembra disso, principalmente a gente ordena o mundo e tem essa fixação porque a gente não dá conta. É muito pesado. A linguagem, certamente, é a grande ferramenta genérica para isso. E é um perigo, porque a gente fica escravo da linguagem. A gente acha que a linguagem dá conta. A linguagem não dá conta, pessoal. Não dá, não dá. Obrigado, pessoal. Maravilha.